How are you? Fine. I hope so. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o Present Continuous. Present Continuous é um tempo em que demonstra exatamente o que eu estou fazendo naquele momento, no momento da fala. Eu costumo dizer que ele é mais presente do que o próprio presente, porque ele demonstra o momento, certo? Ele descreve o momento. Então, vamos ver aqui qual é o conceito que nós temos sobre Present Continuous. Usamos esse tempo verbal para descrever uma ação que está acontecendo neste momento, como eu já havia falado, no momento da minha fala. Hoje nós vamos ficar na forma afirmativa para que passar por etapas, depois a gente vai para a forma negativa e depois para questions, para interrogativa, para que vocês não confundam. Então, começando, hoje nós vamos falar somente sobre affirmative form. O que é affirmative form? É a forma afirmativa da língua, igual à língua portuguesa, quando nós fazemos afirmações. A estrutura vai ser a seguinte: sempre eu vou ter ali um pronome pessoal ou o sujeito, né? Porque se eu não uso o nome de uma pessoa, eu vou usar um pronome que vai substituir esse nome, certo? O nome dessa pessoa. Então, se eu, por exemplo, eu falo Patrícia. Em vez de falar Patrícia, eu quero falar she quer dizer ela. Então, esse she substitui o nome Patrícia, certo? Então, fica, ó, pronome pessoal, sujeito, mais o verbo to be. O verbo to be, ele tem que vir numa das três formas do presente, que é am, is, were. Nós vimos isso no bimestre passado. Nós já passamos o bimestre ali vendo que forma eu uso para cada pessoa. Aí vai vir o quê? O verbo principal que dá a ação na frase, mais o ing grudado nesse verbo e mais complementos, caso eu queira colocar ali na minha frase um complemento para explicar melhor o que eu quero dizer. É para isso que os complementos servem. Exemplo aqui disso tudo aqui, resumindo, ficaria assim, ó. Observe pelas cores que Kátia aqui, ele é o quê? Ele é o sujeito, tá? Ele tanto eu poderia substituir aqui o nome Kátia por um pronome pessoal, she, seria ela, né? Em vez de Kátia, ficaria she is sleeping now, certo? Então aqui, ó, Kátia é o sujeito, o is, por que eu uso is? Porque é Kátia, third person. Se for terceira pessoa, obrigatoriamente eu devo usar is. Sleep é o verbo principal, o ing, ok? E now é o meu complemento. Observe nas cores que você vai conseguir entender melhor qual é a função de cada um dentro da frase, ok? Então ficou, no geral, Kátia is sleeping now. A Kátia está o quê? Dormindo agora, nesse exato momento. Para você relembrar, então eu coloquei aqui as formas que nós usamos o to be. Remember é para você relembrar realmente. Então, por exemplo, para I, que sou eu, a forma do to be que eu uso é am. Para you, que é você, eu uso are, ok? He, she, it, que é third person, terceira pessoa, eu vou usar is. Nas três formas. Essas são as formas do to be. É isso que eu não posso me esquecer. Para we e they, eu vou usar are também. Então é fácil gravar. Olha só, eu uso am só para a primeira pessoa. Para you, we e they, eu uso o are, certo? E para he, she, it, eu uso is. Então ficou ali as três formas que eu havia mencionado antes. Está aqui demonstrado as três formas que eu usaria do verbo to be para que você consiga fazer as outras frases daqui para frente. Alguns exemplos aqui para você não esquecer. Então, veja só. Quando eu falo aqui, ó, I am setting the table. Eu estou o quê? Nós vimos há uns dias atrás, na aula anterior, que setting the table é o quê? Arrumar a mesa, colocar a mesa para o jantar, para o almoço. Quando nós falamos de chores, lembra disso? A forma contraída que eu posso escrever também esse am é eliminando a vogal A e substituindo ela por esse tracinho aqui que nós chamamos de apóstrofo. Então vai ficar, em vez de I am, vai ficar I'm setting the table, ok? Então,
She is setting the table. She's setting the table. We are setting the table. We're setting the table. Então, sempre eu tenho as duas opções. Eu posso usar da forma tradicional ou a forma contraída, ok? Agora, alguns casos especiais dentro da forma afirmativa. Não só na forma afirmativa, mas alguns verbos, eles exigem que a gente escreva um pouquinho diferente o final da frase ali. Algumas vogais são eliminadas em determinados casos, algumas consoantes são duplicadas. Então é isso que nós vamos ver agora. Por isso que fala em special cases, são casos especiais que nós encontramos na forma afirmativa. Então, normalmente, quando eu tenho um verbo no present continuous, eu vou acrescentar o ing no final, certo? Então, sleep, que é o verbo principal, com o ing ele vai ficar sleeping, ok? Às vezes nós precisamos colocar o quê? Mudar algumas letras, é isso que eu acabei de falar para vocês. Então, ó, nesse caso aqui, ó, make termina com a vogal E. Nesse caso especificamente, sempre que o verbo terminar em E, eu elimino ele. Então, ficaria make mais ing, ficaria making. Mas veja para frente. Agora que eu coloquei uma tension aqui para você realmente prestar atenção. Vamos lá agora, ó. Quando eu tenho uma consoante, vogal, consoante, o que é uma consoante? Tirando o A, E, I, O, U, todas as outras letras do alfabeto são consoantes, certo? A, E, I, O, U são vogais e as demais todas que sobraram vão ser consoantes, ok? Exemplo aqui, ó. Mop. Mop é o quê? É esfregar, enxugar alguma coisa. Se você observar, ó, M é uma consoante, O é uma vogal e P é uma consoante. Então, eu tenho algo chamado de CVC, consoante, vogal, consoante. Como eu tenho essa terminação aqui, eu vou ter que acrescentar nessa palavrinha map aqui um P a mais, porque ela terminou em consoante, vogal, consoante. Acrescento mais um P, vai ficar mup, mais o ing vai ficar mupping, ok? Então, presta bem atenção nessas regrinhas, caso você não conseguiu entender ainda. Eu vou repetir mais uma vez, mas aí você retorna esse vídeo novamente para que você consiga entender melhor. Então, ó, veja, consoante, vogal, consoante. Sempre que terminarem consoante, vogal, consoante, eu dobro, eu coloco um P a mais, ou a consoante que estiver ali, eu vou dobrá-la. Vou colocar uma a mais, vai ficar mup, mais ing vai ficar mupping, ok? Vamos à frente. Quando nós temos aqui os verbos terminados em E, nós tiramos a letra E e acrescentamos o ing. Foi o que eu fiz lá atrás, tá? Aqui só está especificando o que nós já fizemos. Então, a make, nós tiramos o E, acrescentamos o ing, fica making. O Y. Quando nós temos agora uma palavra terminada em Y, nós simplesmente vamos acrescentar ali o ing, tá bom? Então, o exemplo aqui, ó, play vai ficar playing. Study é um outro exemplo que termina com Y, vai ficar studying. Eu não tiro o Y, eu só acrescento o ing. Então, por que eu tô chamando a atenção de vocês para esse detalhe aqui, ó? Porque normalmente, quando vocês chegarem no 8º, 9º ano, tem algumas outras regrinhas que a gente vai ter que substituir esse Y por IES. E aí, o que os alunos normalmente fazem? Eles tiram isso aqui e acrescentam o ing. Mas nesse caso aqui, não. Aqui está errado se você tirar o Y. Nós permanecemos o Y ali e somente acrescentamos o ing. Então, queridos, por hoje seria isto. Nós estamos entrando num conteúdo novo. Nós vamos repetir novamente nas próximas aulas este conteúdo. E eu peço que vocês façam os exercícios para que haja uma fixação. Porque se eu, de repente, ouço uma videoaula, eu ouço a explicação, mas eu não exercito,
eu não vou conseguir fixar esse conteúdo. Então é muito importante que você faça todas as tarefas que são mandadas para você, anote as suas dúvidas, em algum momento que nós tivermos aula síncrona, você esclarece ali comigo essas dúvidas, para que assim você consiga compreender melhor o conteúdo, ok? God bless you, bye bye, see you!